Sofremos às vezes calados, mas nós não podemos esquecer que o melhor refúgio é em Deus. É nele que vem o socorro e a proteção. Nessa noite eu quero te convidar a ficar de pé, vamos orar, vamos falar com Deus. Aproveite também para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. E nós temos muitas pessoas que testemunham os milagres que Deus faz na vida deles. E hoje nós podemos receber por telefonema também, através da rede social, o testemunho de um grande milagre que Deus fez na vida de uma criança que ainda está por nascer. E nós tivemos o pedido de socorro em oração quando essa criança estava prestes a ter a gravidez interrompida. E essa semana, para a honra e glória do nome do Senhor, eles tiveram a surpresa de um grande milagre. Ou seja, aquela criança está bem, está perfeita e brevemente vai poder alegrar o coração daquele pai e daquela mãe, porque Deus, Ele é um Deus de resposta. E nós clamamos a Deus porque nós sabemos que podemos esperar, porque o nosso socorro vem do Senhor. Vamos falar com Deus. Deus, muito obrigado, Pai, por nos permitir nesta noite estarmos neste ambiente, para que Deus, como igreja, cantarmos louvores a Ti, declararmos a Tua santidade. Obrigado, Deus, também pelo dia que passamos, pela nossa família, por tudo, pelo nosso celeiro. Deus, obrigado pelo momento da refeição, a mesa, quando sentamos para estar ali em família. Obrigado pela saúde, pela capacitação que o Senhor tem nos dado. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre esta cidade, sobre o país, Pai, sobre todos aqueles que estão necessitando de uma intervenção do Senhor. O Senhor possa também estar ali junto do Gustavo, Pai, dando a recuperação daquele processo que ele passou, daquela cirurgia do seu dedo. O Senhor possa, meu Deus, também estar indo de encontro àquele que está passando por enfermidade, muitas vezes impossibilidade de estar aqui reunido na igreja, Pai. Mas nós queremos pedir que o Senhor saiba a necessidade de cada um, onde dói, onde está a necessidade da cura. Por isso nós colocamos diante do Senhor todas essas pessoas, Pai. Obrigado mais uma vez por este dia. Fique conosco e que tudo que fizermos desta noite seja para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém. Aleluias. Amém. Vamos adorar. As graças, queridos. Aleluia, o Senhor é aquele que cuida de mim, é aquele que cuida de você, é aquele que cuida da minha casa e da sua também, amém? É aquele que não nos desampara. Às vezes nós temos a sensação de estarmos sozinhos, mas entenda, o Senhor é conosco em todo o tempo da nossa história. O Senhor é conosco mesmo quando nós não sentimos a presença dEle, Ele está conosco, amém? E eu te convido a adorar esse Deus tão maravilhoso. Eu te convido a dar ao Senhor o seu melhor, a entrar na presença dEle. Você que está em casa também, dê o seu melhor para o Senhor. Não fique apático, não fique a par, não fique a parte. Simplesmente dê o seu melhor ao Senhor, onde quer que você esteja, amém? Eu queria pedir que apagasse as luzes das laterais e que você possa, sim, exaltar o nome do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Na oração, encontro de alma. Na oração, encontro paz. Orar a Deus, mas sem calma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio.
aquele pecado nos afasta do Senhor, mas o Senhor é aquele que nos oferece o verdadeiro perdão, aquele perdão daquele que não fica jogando na nossa cara, daquele que não fica nos agredindo com lembranças daquele problema que nós vivemos, daquele pecado que tentou nos afastar do Senhor. Mas o Senhor é aquele que olha para mim e para você e diz: filho meu, filha minha, eu te perdoo porque eu estou vendo em você o desejo da mudança, o arrependimento. Amém? Glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Como a te ver, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu falei que eu preciso, ouça minha voz, milagre só pode. Sei que sou tão frágil.
O seu compromisso financeiro. Talvez você está participando através das
redes sociais, na live. Nós temos aí também o Pix da igreja, a chave Pix, onde você pode estar também ofertando ou dizimando. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Aproveite esse momento. Deixe que o Senhor te use nessa hora. Em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Estivesse orando, agradecendo ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas, e já também abençoou também o pastor Irã, que vai estar fazendo a palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por estar na casa do Senhor, mais uma vez, Senhor, para cultuar. Uma vez é um privilégio estar na tua casa, Deus, privilégio servir ao Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor. E o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. Nós possamos dar o melhor para o Senhor cada dia. Abençoa os dízimos, ofertas, Senhor. Abençoa o cereiro dos teus servos, Pai. O Senhor é o Deus provedor, o Senhor não tem deixado faltar nada para o teu povo, Senhor. Obrigado, Senhor, tem cuidado de nós. Obrigado. O Senhor abençoa também a vida do pastor, para trazer a mensagem. Seu Espírito Santo, Senhor, possa estar falando ao nosso coração. Amém. Através da vida do pastor. Fale aquilo que o Senhor quer que nós ouçamos, Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Vamos meditar um pouquinho na palavra. 1 Samuel, capítulo 1, versículo de 1 a 17. Pode ser qualquer versão, né? NVI, Almeida, assim. Capítulo 1 Samuel 1 a 17. Pode ficar sentadinho mesmo, porque nós vamos estar fazendo essa leitura aqui. É 1 Samuel, aí está salvo.
E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a mão. E a sua rival excessivamente a provocava, para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a mão. E assim fazia ele, de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Porque está mal o teu coração. Não te sou melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado em uma cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sucedeu que, perseverando ele em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não ouvia a sua voz, porque Eli aquele por embriagada. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te do teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Amém? Glória a Deus. É um fato muito conhecido na Bíblia, a história de Ana e Penina. Nós sabemos que é uma luta muito grande para uma mulher dentro daquela cultura não ter filhos, porque era tido por maldição a mulher que não gerasse filho e fosse estéril. E como nós sabemos também, naquele tempo havia a poligamia, o homem casava-se com mais de uma mulher. E nesse caso nós temos um fato marcante: duas mulheres, uma que gerava filhos, Penina, para o seu marido, e a outra estéril. E o texto diz que o Senhor cerrou-lhe a marca, ou seja, a permissão do Senhor que ela não tivesse filhos. Não podemos dizer que é uma maldição do Senhor, porque dependendo das circunstâncias, se ela ficasse viúva sem dar filhos ao seu esposo, era tido como uma maldição. Mas o importante é que nós aprendemos aqui que tudo que Deus nos dá é para cumprir o propósito em nossa vida. Tudo aquilo que Deus nos coloca diante de nós, há um propósito. Seja o filho, o esposo, um bem, uma bênção, uma vitória, ou também algo que não seja positivo. Muitas vezes Deus permite coisas que aos olhos humanos é uma coisa negativa, como por exemplo uma deficiência física, mas há um propósito até mesmo nessas coisas. E aqui, ser estéril significava maldição. As pessoas diziam: é maldição porque Deus não permitiu filhos. E nós sabemos que
a esterilidade está presente em várias mulheres, os homens da fé na história da Bíblia. Sara havia sido estéril até a promessa se cumprir, né? Outras mulheres passaram por tudo isso. E aí nós temos aqui essa história de Ana. E aí, morrer viúva, sem filho. As pessoas dizem, olha, a maldição. Então eu poderia ter perguntado nas suas orações para Deus, onde está o meu Deus, que é de resposta e não responde? E ela clamava. Toda vez que ia a Siló, ela aproveitava para fazer as suas petições, para poder buscar a presença de Deus e ali colocar as suas lágrimas, o seu choro, o seu sentimento. A necessidade dela maior não era dinheiro, não era o marido bom, porque ele dava a melhor parte. A outra, mas também dizia para ela, não te é melhor eu do que 10 filhos? Não, para ela é importante ter um filho. Então nada do que ele fizesse para ela, seja ouro, prata, bens, benefícios, não cobriria aquela necessidade. A mais que a necessidade da nossa vida, ele está acima de todas as outras coisas. Qual é a maior necessidade que você tem nesse momento? Às vezes você tem prazer, você tem bens, você tem dinheiro, tem muitas pessoas ao seu lado, amigos, mas lhe falta algo que você ainda não realizou. Talvez você esteja dizendo assim, Deus, até quando? A palavra até quando aparece muitas vezes na Bíblia. Ou seja, até quando eu não vou ver o resultado daquilo que eu espero no Senhor? Porém, tudo que Deus nos dá é para cumprir um propósito em nossa vida. Às vezes nós não entendemos isso. E havia um motivo desse sofrimento. Na história de Ana é marcada por essa sofrimento profunda, a infertilidade. Ela desejava um filho mais do que tudo, porém, via a sua rival Penina causar-lhe dor com sua infertilidade. Alguém já passou por uma situação de comparar pessoas assim na sua vida, no momento que você viveu essa história como Ana, não de não ter um filho, mas quem são as peninas na nossa vida? Às vezes você vai ver pessoas dizendo, olha o que eu tenho, você não tem. Olha o que eu consegui, você não conseguiu. Olha o que eu vivo na minha casa, você não vive na sua. E às vezes nós não entendemos o propósito de Deus nessas coisas. Às vezes as pessoas têm essa ideia de tentar humilhar, ofender o outro, comparando a vida que leva. Mas é preciso entender que cada um tem um jeito pessoal de viver o seu momento, a sua tristeza, a sua dor, ou a escassez de uma necessidade. São tempos para conseguir chegar. Quando eu comecei a trabalhar, precisava deslocar 18 quilômetros, eu não tinha transporte, não tinha carro, não tinha moto. Quando eu ia trabalhar naquele momento, Deus levantou um colega de trabalho, muito amigo, falou, vai na minha garupa. E vamos, no primeiro dia de aula, pegou de escola, consegui chamar o pai dele para buscar a gente a 8 quilômetros daqui. Ele voltou e falou, vai, segura lá. Passado um tempo, Deus abriu um recurso para que eu tivesse uma moto boa, mas eu não conseguia, com aqueles recursos escassos, manter aquela moto boa. Então eu passei de uma coisa nova para uma coisa muito velha, com 30 anos de uso, uma moto. Eu trabalhei quase 6 anos com aquela motoquinha velha, até que um dia Deus permitiu que eu pudesse alcançar a moto que eu tenho hoje, cujo nome é Vitória. Que foi a vitória de Deus. Mas qual era o propósito de Deus? Era que no tempo dele haveria algo melhor para sustentar e para trabalhar do que aquela que me supriu por muitos anos. E até hoje eu estou feliz em trabalhar naquela moto. Mas Deus, a resposta não veio de imediato, veio no momento certo, na hora certa, que eu pude usufruir de algo melhor. E às vezes as pessoas poderiam falar assim, mas até quando vai ficar nessa peleja com essa moto velha?
E as pessoas, como Penina, às vezes nos humilham. Um dia cheguei no Coronel Calhau para dar aula, aí disseram assim: talvez nem petróleo com essa moto velha do professor. E pela infelicidade deles, eu tinha enchido o tanque. Eu abri a tampa, enfiei o dedo e fiz assim, ó. Olharam para mim e disseram assim, ó. Ou seja, era um tipo de humilhação, olha só, não tem nem petróleo. Eu botei o dedo e levantei, pingou as gotas, bem cheio, sabe? Mas muitas vezes eu andei por milagre de Deus sem recurso para encher o tanque. Mas Deus foi fiel. Assim aquela mulher estava ali, ia todo ano, o esposo ia, sacrificava, e ela estava ali buscando a sua bênção, falando com Deus, pedindo a Deus, fazendo a petição. E muitas vezes ela não tinha voz, ela falava com o seu coração, a ponto de ser tida como uma mulher embriagada pelo sacerdote. E ela fez o voto ao Senhor, que ela disse: Senhor dos exércitos, se olhar para o meu sofrimento e responder à minha oração dando meu filho, então dedicarei esse filho ao Senhor, e ele será seu por todos os dias que viver, e os seus cabelos e a sua barba nunca serão cortados. Imagina se Deus não respondesse, se ela não tivesse o filho Samuel. Será que deixaria de ser Deus na vida dela? A maioria das vezes tem muitas pessoas que acham que Deus é só Deus quando está tudo bem, ou quando está dando o melhor para eles e respondendo assim imediatamente. A igreja está vazia de pessoas que estavam outrora na igreja buscando as bênçãos, mas não souberam esperar o momento de chegar essa bênção. E foi saltando de igreja em igreja, 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 e não chegou a lugar nenhum. E hoje não consegue ir para a igreja porque acha que Deus não atendeu, não respondeu, ou que Deus tem culpa nisso. Não, Deus é um Deus de resposta, mas cada coisa que Deus dá para nós é para cumprir um propósito em nossa vida, sejam bens materiais, sejam saúde, sejam coisas boas, mas também Deus pode permitir algo que para nós, ao nosso ver, é negativo, mas há um propósito. Quantas vezes você planejou uma viagem naquele dia e deu tudo errado e você não foi? Você passa a tarde todo dia todo angustiado porque deu errado, mas é porque Deus tinha um propósito, não era dia de você viajar. Eu vejo isso acontecendo no dia a dia da estrada. Muitas vezes eu pude ver por que deu errado, por que furou o pneu, porque havia um propósito. Por que choveu naquele dia? Há um propósito. Por que não deu para chegar ao trabalho? Um propósito. Recentemente voltei em casa para buscar o que eu havia esquecido, atrasei a minha vida, mas quando eu chego depois do posto, uma vaca atropelada, toda quebrada do outro lado, morta, e o moço pediu socorro e o carro todo quebrado, onde eu passaria daquele momento. Ah, mas o que tirou de você deu para outro? Qual a diferença de uma moto bater a 80 por hora numa vaca e uma picape pesada, grande? A diferença é que o impacto é o mesmo, mas o estrago é menor para o motorista. Eu pude ver assim, olha só, o que estava aqui na estrada nesse horário, que o saída estava escuro ainda. Então a gente vê qual o propósito que Deus tem nisso. Há propósito de Deus debaixo do céu para todas as coisas. E quando ela faz esse voto, ela não está ganhando, ela está dizendo: se atentares para o sofrimento da tua serva e responderes, e a ela dar um filho, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias que viver. Ela não está falando: me dá um filho para mim, me dá um filho para que eu seja mãe, mas me liberta dessa dor de não ter filho, mas o filho não será meu, será seu. Qual o valor você ter um filho para dar para os outros? Desejar tanto uma criança e depois que você tiver um filho, você entregar para alguém? Muitas pessoas fazem isso, já fez isso, porque não tinha condição de criar um filho, então dava para um parente, depois de muito tempo dava a volta por cima e falava: eu quero rever o filho. Talvez até queria de volta. A gente vê muito caso disso em reportagens. Mas ela está dizendo: se eu for liberta desse sofrimento, o Senhor vai me dar, mas eu vou te entregar. E ela se fez. Porém, ao ver ela
falando nos lábios, porque não tinha voz mais, mas falava com o seu coração. Deus entende, Deus conhece, Ele sonda. O profeta estava, o sacerdote estava vendo o movimento da boca, não ouviu o que ela falava, porque ela estava ali tremulando os seus lábios. Mas como Deus sonda e conhece o nosso coração, Deus estava ouvindo no coração dela. Tá, meu filho, eu preciso de um filho. Tá, meu filho. Como o sacerdote sabia, depois ela dizia que não tomava bebida forte, que simplesmente ela não tinha ligação nenhuma com bebida forte, ele podia dizer assim: será que ela realmente estava falando com Deus? E se está aí, eu não sei, o que eu posso fazer? Então que Deus conceda a tua petição. O sacerdote libera e comprova uma bênção na vida dela, mas quem deu a bênção não foi o sacerdote, é Deus. E ela vai ter esse filho. Mas o que o Senhor queria? Ana queria um filho, mas o Senhor precisava fazer o quê? Levantar um profeta. Um profeta. E Samuel foi um grande profeta de Deus. Um homem temente, profeta de Deus. Nós podemos ver o seu compromisso com Deus quando ele vai até a casa onde estava a família de Davi, de obediência ao Senhor. Ele não olhou pela aparência que estava diante dele, porque Deus tinha um propósito. Qual é o propósito? O menor da casa. Aquele que os seus irmãos achavam que não tinha nada a fazer para você cuidar das ovelhas. Nem para o exército podia ir. Samuel estava lá. Se nós lermos a história de Samuel, nós vamos ver os feitos do Senhor através da vida deste homem. Ninguém pede por ser generoso com Deus. E Ana entregou Samuel ao Senhor. E Deus, na sua infinita bondade, fez o quê? Abençoou Ana com filhos. Ou seja, tirou a esterilidade, tirou aquilo que as pessoas teriam como maldição. E agora ela entrega para o Senhor, a Samuel, para servir junto ao sacerdote. Mas Deus lhe concedeu filhos. Nós vamos ver que pessoas que não tinham filhos chegavam a pedir: dê-me filhos, senão eu morro. Nós podemos aprender com Ana a importância de levar as nossas preocupações e dores perante a Deus em oração. Às vezes nós levamos os nossos problemas, as nossas dores para as pessoas, e Deus está pronto para ouvir o nosso clamor, o nosso pedido, a nossa entrega. Quando sentimos fracos, desamparados, a oração pode nos conceder a bênção, conectar com Deus, com o divino. Pode transformar as nossas vidas. Às vezes nós oramos muito pouco, perto que poderíamos orar. Às vezes nós contentamos somente com a oração corriqueira do horário do almoço, ao ir para o trabalho, antes de dormir. E muitas vezes nós não temos tirado esse tempo para a oração. E às vezes somos cobrados porque não está tendo oração. Mas muitas pessoas, quando têm a oração na igreja, no monte ou numa casa, são convidados, mas não vão para essa oração. Muitas pessoas se acostumam, em todas as igrejas, se acostumam com o dia especial, com o congresso, com as reuniões que tem quando tem uma atividade renomada, aniversário de igreja, aniversários de pastores, aniversários de ciclo de oração, aniversário disso e daquilo. Às vezes cria motivação só para esses momentos, mas não, Deus está com um, com dois, com três, ou com a igreja cheia, Deus se faz presente. Glória a Deus. E Ele está dizendo que na oração a gente pode conectar com o poder divino que pode transformar as nossas vidas. E além disso, a promessa de Ana nos lembra a importância de manter os nossos compromissos com Deus. Quantas pessoas buscou o milagre, a bênção, quando ganhou não voltou mais? E quantas pessoas vão esperar, sabe-se lá se vai alcançar, porque Deus sabe que se quiser, vai dar tchau, vai desaparecer. A gente encontra muitas pessoas que têm testemunho para dar do que Deus fez,
mas não dá um testemunho do que ele está fazendo pelo que Deus fez. É muito fácil você encontrar pessoas dizendo que estava doente, foi curado, mas essas mesmas pessoas às vezes não falam: eu não me apartei mais de Deus, eu não abandonei mais o meu Senhor, eu não abandonei mais a minha fé, eu congrego, eu participo, eu estou ali, eu pago o preço. E Ana foi abençoada com Samuel, seu filho, e assim que chegou o momento certo, entregou ele, e Samuel ali foi aprendendo, observando, entendendo o que era ouvir a Deus, o que era sentir Deus. Foi observando o comportamento da classe sacerdotal, foi aprendendo mais e mais, e de repente se torna um grande homem, um grande profeta. Tudo isso é o cumprimento de um propósito na vida de Samuel. Na nossa vida não é diferente, porque Ana queria aquele filho, mas Deus tinha um propósito de um grande profeta ser levantado. No tempo certo, amado, Deus sempre vai ter uma resposta. Por isso que Deus nos convida a criarmos momentos e circunstâncias para a gente ter momentos felizes, alegres na presença dEle. Muitas vezes nós ficamos em casa quando o Senhor quer que nós saímos, faz que nós saímos das nossas casas. Muita gente está como Elias, escondendo dentro da caverna. Elias escondeu na caverna. Muita gente está escondido hoje dentro do quarto, atrás do celular, atrás de uma novela, de um programa de TV ou de um evento. Deus fala: Elias, não te chamei, não te fiz profeta para viver escondido, temendo a esses que matam os profetas. Sai dessa caverna. E parece que Deus precisa falar para muitas pessoas: sai desse comodismo, sai dessa vida que você tem levado, abandona essa ideia de que não está valendo a pena. Sai do seu conforto, da sua zona de conforto, e vai pagar o preço. Porque é tão gostoso quando Deus faz, é tão gostoso quando a gente vê as coisas acontecendo, mas às vezes na vida de pessoas não está acontecendo porque também não faz para merecer o acontecimento. Eu entendo que Deus tem as bênçãos como se fosse uma mesa cheia das melhores iguarias do mundo. E tivesse assim: sirva-se. Você tem que servir, ir lá e buscar aquilo de melhor que você encontra ali. Para muita gente, o melhor é aquela carne recheada, bonita, toda saborosa numa mesa de banquete. Para outros é apenas uma fruta, uma maçã, uma banana, uma melancia. Não é assim? Se você me perguntar hoje, diante de um banquete, tem um pedaço de carne saboroso, tem um abacaxi cheiroso, uma dorinha, o que você escolhe? Eu escolho o abacaxi. Porque naquele momento o abacaxi vai me atrair mais, porque eu gosto de abacaxi. Gosto de carne, mas o abacaxi vai estar ali, uma coisa diferente. Só que Deus tem essa mesa de bênçãos, mas Ele não sai com um pratinho na mão, entregando na sua mão, perguntando: o que você quer, o que você quer? As bênçãos de Deus não é um buffet onde os garçons vão entregando aleatoriamente para as pessoas. As bênçãos de Deus existem para que você busque. Se você não buscar, ir até Ele, ir até esta mesa toda preparada para você saborear, Ele não vai levar até você. Qual a forma dela chegar até você? Na petição, na oração, na entrega, no comprometimento com Deus. Ana teve um compromisso: se me deres um filho, a ti o darei para que sirvas a ti a vida inteira, enquanto existir. Assim que o menino estava preparado para ser entregue, ela falou: toma, não é meu. Deus me deu, mas não é meu. Eu te pergunto, ela estava grávida de novo? Quando desmamou? Não. Ela estava preocupada em ter mais? Não. Ela não podia me dar mais um, me dar mais um, não. Deus sabia que agora, com esse compromisso que ela teve para com Ele, a bênção está liberada e ela passou a ter mais filhos. Amados, é uma necessidade. É uma necessidade que nós temos de buscar a Deus.
Mas muitas pessoas têm necessidade de Deus, mas não sentem necessidade de ir até Deus. E aqui, qual era a oportunidade dessa mulher? Toda vez que ia a Siló. Muitas vezes nós somos um contra-exemplo das mulheres de fé, dos homens de fé da palavra da Bíblia. E onde está Siló hoje para nós? Onde está? Onde é Siló para nós hoje? Não um lugar geográfico, lá em Siló. Muitas vezes nós passamos na porta de um lugar chamado Siló, comparando Siló com a igreja, e nós não chegamos, nós não entramos, nós não vamos na igreja. Isso é importante, amados, é importante para nós. Assim, quando nós podemos falar para Deus, chegar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, tu sabes, tu sabes. Não precisa ser em voz alta, não precisa ser para todo mundo ouvir, mas Deus está ouvindo. Lá no nosso coração, as nossas necessidades, as nossas petições, muitas vezes tem que ser no secreto, não é publicamente, tem que ser no secreto com Deus. E o secreto pode ser você e Ele. Eu quero desafiar a igreja em geral, não a aliança, mas toda a igreja que representa a igreja de Cristo. Quem vai estar ouvindo essa pregação, quem vai estar acessando essa live, para entender que na zona de conforto só é bom para nós quando o conforto dura, mas o conforto pode acabar. O conforto pode passar. Por isso, não tenha em ficar no comodismo, no conformismo. Entra na onda do comprometimento, do compromisso para com Deus, e vai saber que vai dar tudo certo, assim como deu certo para Ana. E as meninas da vida que torcem para tudo dar errado e que puxam para trás e que às vezes vai tentar te humilhar, saiba que o Senhor mesmo diz: os humilhados serão exaltados. Aqueles que são humilhados serão exaltados por Deus. Agora, quem se exaltar será humilhado. Ou seja, Deus não vai aceitar um coração arrogante. Deus quer um coração quebrantado, arrependido e que se humilha perante Ele, para que Ele possa pegar essa pessoa e exaltar com as bênçãos, com as vitórias, com tudo de melhor que Ele pode dar. Amém? Vamos aprender com um pedido de oração. O primo da Vagnalda Kleber sofreu um acidente, vai passar por uma cirurgia de risco. Ele está precisando passar por essa cirurgia. Ele está até sob cuidados especiais no hospital. O nome dele é Kleber. Vamos ficar de pé, vamos atender esse pedido de oração, já fechando a oração. Deixando aqui também o convite, nós estaremos de volta domingo, 7 horas, igreja aberta, 7h30, nosso culto. Já foi comunicado que o Congresso Jovem foi adiado por questões de eventos na cidade, pessoas que não estariam participando por outros motivos também, tem outros compromissos, então nós preferimos adiar esse Congresso Jovem. Vamos falar com Deus e vamos pedir a Deus essa bênção especial para nós, que Deus possa atentar para o que está no seu coração, a sua necessidade maior nesse momento. Vamos falar com Deus. Deus, muito obrigado. Deus, pedir a bênção do Senhor para o Kleber, Pai. Está necessitando de um milagre do Senhor, pois o mesmo precisa de uma cirurgia, a qual é uma cirurgia de risco. Deus, coloca a tua mão sobre ele. Eu não sei o que aconteceu.
aconteceu com ele, mas o acidente foi de uma queda, Pai. O Senhor é o Deus das misericórdias, o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Vem se apresentando diante do Senhor através da tua serva esse pedido de oração. Recebe com carinho, que a mão do Senhor esteja tendida para este menino, Pai. Que o Senhor possa estar derramando a bênção do Senhor, unção de cura, Pai. E que esteja também, através de Jesus, operando através dos médicos desta terra, Pai. E que tudo possa correr para a graça e a grandeza do Teu nome. Faça segundo a vontade do Senhor, Pai. Atenda para a oração da Tua igreja e o pedido da Tua serva. Te agradecemos, Pai, porque nos permitiste também meditar nesta palavra. Que o Senhor possa nos abençoar, Pai. Ah, Deus, conhecendo e sondando o nosso coração e sabendo da nossa necessidade maior. Espírito Santo. Peço que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares, nos dê um final de noite abençoado e que façamos tudo, mas tudo que fizermos seja para a honra e glória do Teu santo e precioso nome. Amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus o Filho e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a igreja que diga amém. Estamos encerrando aqui. Tem um chazinho ali de alecrim,